Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio da Purifique, o melhor da água alcalina para você, na Rua do Aviário 184, em frente ao INCRA. A Purifique é uma empresa que existe no Brasil há 16 anos. No Acre chegou há pouco mais de 5 anos com o meu amigo Assis, Francisco Assis. Lá você encontra filtros a partir de R$220. Tem toda a cor, modelo, tá? Tamanho, fica à sua disposição. E ele faz em até 4 vezes no cartão de crédito, cheque, enfim. Você escolhe a forma de pagamento. Vai lá, você vai fazer um bom negócio e deixar de beber água suja, água contaminada, tá certo? Melhor para você e toda a sua família. E para completar esse quadro de bem-estar, invista um pouco do dinheiro que sobrou do 13º em um colchão magnético com Fortimag. Não basta ser magnético, tem que ser com Fortimag porque é a melhor marca, consagrada no Brasil e na América do Sul, tá certo? Os colchões magnéticos da marca Confortimag são representados aqui no Acre pelo meu amigo Alex Martins, da Newflex, que funciona todos os dias, né, de segunda a sábado, na Estrada da Invernada, em frente à antiga usina da Eletrobras. Ok? Muito bem. Eu tenho o prazer de conversar agora com o secretário municipal de Administração e Gestão de Pessoas, o professor Cláudio Ezequiel. Seja bem-vindo, secretário. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui. Igualmente. No programa. Como secretário é a primeira vez, né? É a primeira vez. Primeira vez. Tive aqui outras vezes, quando eu era dirigente sindical. Isso. E depois tinha um outro cargo que você exerceu depois da... quando eu fui diretor de gestão da Isso, exatamente. Então o senhor está num cargo que o senhor já estava engrenado ali. Ah, não, mas era na Secretaria de Educação, né? Antes. Eu tive uma história, né? Eu entrei no governo do prefeito Angelim em 2005 como secretário adjunto da Educação. Depois eu vim ser o diretor da Escola do Servidor, que na época era Escola de Governo. Depois o Angelim me fez o convite para continuar na Secretaria de Administração e o prefeito Marcos Alexandre me reconduziu e depois reconduziu novamente. Muito bem. Então, agora, nesse intervalo aí, o senhor fez um esforço aí e foi à Espanha, foi se qualificar ainda mais, foi se preparar para... Quem quer entrar na gestão pública para fazer um bom trabalho e executar todo um procedimento que valoriza o servidor, porque você ser um servidor público, você está servindo a população. Eu me dediquei, eu tentei buscar esse caminho, né, fiquei um tempo, né, tudo de ônus da minha parte. Pois é, chegaram a afirmar que o senhor estava por conta do Estado, da Prefeitura. O que é legal também, né? Mas eu fui pela minha condição própria, tinha vendia 2 carros, vendia um terrenozinho que eu tinha e fui pela minha própria condição para poder me qualificar. E eu queria também ter uma experiência em um outro país que tem uma experiência grande nessa área do serviço público e eu consegui fazer o mestrado na área de políticas públicas e serviço social. E por que Salamanca, na Espanha? Salamanca, porque Salamanca é uma cidade histórica, né, onde está o berço do conhecimento científico da Europa, na Espanha em si, e porque a condição de subsistência lá também era mais barata, uma cidade eminentemente universitária e um conhecimento muito elevado nessa área de gestão, na área de contabilidade e também na área de saúde. Então foi uma grande experiência para mim, já passou algum tempo, né, já tem 7 anos. E é uma universidade que é referência na Europa. É referência, toda, né? É uma cidade napoleônica, né, tem muitos estrangeiros que estudam lá, que buscam, então foi um ponto muito positivo. Aprendi muito. Sim. E até que ponto isso melhorou na sua forma de agir, de pensar? Eu acho que me deu muita teoria no aspecto da gestão pública, mas a minha prática de liderança com o movimento sindical, né, e agora também na experiência do governo, essa parte me ajudou muito, né? E a próprio, talvez, o ritmo de vida, né, o aspecto que eu sempre conduzi no movimento sindical e também dentro do governo, de ter abertura no diálogo, né, de ter reconhecimento dos direitos dos servidores. Então, acho que isso valorizou muito. A gente percebe assim, claramente que o senhor voltou ainda mais um ano, sempre foi, ainda mais tolerante. Até que ponto isso é importante na gestão? Isso é Muniz, isso é uma experiência que você vai adquirindo também com o decorrer do passar da vida. Eu já estou muito mais maduro. Você me conhece há pelo menos uns 20 anos e sabe o quanto eu fui um pouco, não vou dizer sectário, mas um pouco mais
consistente nas palavras, quando eu fui dirigente sindical, e agora eu estou mais amplo, porque amadureci, aprendi um pouco do que significa a gestão, como é que a gente trata com as pessoas, né? Estudei bastante e eu creio que tem dado bons resultados. O exemplo não é vaidade nem orgulho, mas é muita gratidão que eu tenho pelo prefeito Angelim, pelo prefeito Marcos Alexandre, 2 vezes, né, e agora me reconduzir novamente. Então, eu creio que a vida vai fazendo com que a gente vai aprendendo. Claro, né? claro. E a gestão e a convivência com as pessoas também tem uma equipe muito boa, o gabinete, os setores de RH, de atendimento, de contabilidade, jurídico, né, financeiro da Secretaria de Administração, e a relação com todo o governo. Isso tem nos ensinado bastante, isso tem nos ajudado muito. Certamente, o secretário, para quem conhece um pouco da gestão pública, a sua secretaria é uma das mais complicadas, né? É uma secretaria meio, secretarias que são meio, como finança, como administração, como planejamento, eu sempre digo o seguinte, é uma secretaria que você trabalha, chega no final do dia, você está cansado do que você fez, mas você não consegue ver a obra que você fez. Né? Ela vai aparecendo devagarinho, inclusive nas outras secretarias. Agora você vê as secretarias fim, trabalham, quando chega no final do ano, você vê um resultado, uma escola feita, um posto feito. Verdade. Mas na administração, o resultado, ele é social. Claro. Ele é a relação. Nós temos um bom contato com os sindicatos, nós temos um bom contato com os servidores e a boa gestão do meio da prefeitura que faz com que as outras secretarias executam o trabalho, o plano de governo. Né? Então, esse é o principal, digamos assim, capital que na gestão você colhe, né? Tanto na contenção da despesa, como na gestão em si dos recursos, como na manutenção dos espaços. Então, é algo que é como se fosse o meio-campo de um time. Claro. Né? Se o meio-campo do time não funcionar, o ataque não faz gol e a defesa leva muito. É verdade, você tem razão. Gostei da análise futebolística aqui. Ô, secretário, vamos fazer um retrospecto do mandato anterior do prefeito, que o senhor foi secretário em todos os 4 anos, né? Aliás, o senhor veio da gestão do Angelim. Do Angelim. Tá, e aí? Olha, eu creio que foi muito positivo, porque nós tivemos, por exemplo, um bom diálogo com o servidor público, que é a área que a gente cuida. Nós tivemos boa gestão dos recursos, a folha de pagamento foi honrada, nós tivemos um pacto com os sindicatos da gente não ultrapassar o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal e ficamos sempre ali num controle de 45, 44 no impacto fiscal. Isso dá segurança para a gestão, garantia de pagamento dos salários. Nós tivemos a criação do RBPrev, várias aposentadorias, o pagamento das licença-prêmios em pecúnia, que ainda estamos em fase de conclusão, mas já tem um calendário que já vem sendo executado desde o ano passado, agora, né, chegando. Então, foram muitas conquistas. O principal que eu digo de tudo isso, eu creio que foi o diálogo, o respeito que nós tivemos com os sindicatos e com o servidor. O prefeito Marcos Alexandre, ele tem um método de trabalho que faz com que as pessoas vejam nele uma referência do entendimento. Ele é um estadista, e a equipe tem que seguir esse ritmo. Né? Então, nós seguimos essa orientação e conduzimos uma secretaria junto com a doutora Raquel, que foi presidência do RBPrev, com o Frank, que é o assessor, uma equipe que foi construída para dialogar efetivamente com os sindicatos. E tudo isso foi positivo, porque o resultado disso aqui eu poderia dizer 2. O primeiro, nós tivemos movimentos na prefeitura, mas foram movimentos respeitosos, movimento que não houve agressões morais, agressões ao poder público. Né? E o segundo foi a gente encerrar um primeiro governo com o pagamento em dia, com o 13º sendo pago, com os direitos dos servidores sendo respeitados, enquanto que se você olhar a crise que está instalada no país, você vê estados e prefeituras que estão com dificuldades efetivamente de honrar a folha de pagamento. Alguns estão parcelando, outros estão atrasantes, não tem um diálogo consistente com o servidor, e nós aqui no Acre, na Prefeitura de Rio Branco, né, digamos assim, numa prefeitura pequena, nós honramos tudo isso com os sindicatos e temos avançado significativamente. Né? Nós
tivemos um impacto na lei de responsabilidade fiscal razoável, mas dentro do equilíbrio e do controle, com as contas sendo aprovadas pelo Tribunal de Contas, com os órgãos de controle todo acompanhando, né, e os sindicatos e os servidores participando efetivamente do processo de decisão. Agora, o que eu digo que é fundamental em todo esse aspecto é tudo que nós negociamos com o sindicato ser aprovado na Câmara de Vereadores por consenso, inclusive com a oposição e com a situação votando favorável. E em todos os processos de negociação desses 4 anos. Isso é muito importante porque teve um diálogo entre os trabalhadores e o governo, coisa que não acontecia em outras épocas. Né? Ainda mais numa casa legislativa você ter claro, uma aprovação de uma negociação lá com todo mundo sem haver questionamento. Em outras épocas, você que acompanha o movimento sindical sabe como é que foi o diálogo que tinha. Você tinha confronto, você tinha conflito, você tinha um desgaste muito presente. Mas agora está bem encaminhado. E, pô, o senhor ficou conhecido no movimento sindical há 15, 20 anos. Isso simplifica a relação com os sindicatos hoje ou complica às vezes? Muniz, eu vou falar uma coisa. Eu sou um homem que aceito muitos desafios na minha vida. E eu acho que eu sempre, no diálogo com os sindicatos, eu sempre digo para eles que eu sou o ímpar. Eu sou a exceção da regra, porque eu vivi os dois lados. Eu vivi o lado da cobrança e agora eu estou vivendo os lados do atendimento. E por questão de justiça, mesmo quando o senhor era sindicalista, comandou o Sindicato da Educação por muitos anos, sempre foi com muito equilíbrio, né? Você nunca faltou com respeito. Era duro, cobrava, mas diferente de outros sindicalistas, o senhor não faltava com respeito, né? Então, isso é bom. Então, eu sempre fui uma pessoa de bom entendimento, né? De buscar boas negociações. Sempre tive esse equilíbrio emocional. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, o sindicato sabe o quanto a gente respeita eles, porque a gente sabe qual é a história deles, né? E eu vivi naquele horizonte ali. E a gente vai nas assembleias dele, nós vamos participar dos eventos deles, respeitamos eles. O prefeito Marcos Alexandre, pela história toda da prefeitura, foi em várias assembleias. Então, é um governo diferente, é um governo que tem uma participação direta com o servidor e com o público, e isso é positivo, né? E a história da gente que conviveu no movimento sindical, ela nos auxilia e nos ajuda para que isso continue numa ação bem respeitosa, numa ação de diálogo e, fundamentalmente, de entendimento e do ganha-ganha. Ganha o servidor, ganha os sindicatos e também ganha o poder público, porque dialogou e teve o consenso nas negociações e nos avanços. Tá. Na gestão do prefeito Angelini foi criada a escola de governo, depois ela passou a ser a escola do servidor público. O que mudou, além do nome? O prefeito Angelini teve um entendimento de que a escola de governo cuidava de toda a parte de planejamento, dos planos de gestão da prefeitura, dos indicadores. Então, tinha um modelo, era um modelo. Porque de governo para governo você tem a forma de como você vai governar, estilos diferentes. Com o prefeito Marcos Alexandre, ele trouxe um pouco mais para perto dele. Então, ele trouxe para a Casa Civil. Então, o plano de governo, toda a parte dos indicadores ficou com o planejamento e ficou com a Casa Civil. E a escola ficou cuidando efetivamente dos servidores, que foi muito positivo. Porque aí ela é vinculada à sua secretaria? Ela é vinculada à Secretaria de Administração. Hoje nós temos a Ivete, que é a diretora da escola, uma pessoa competente, e nós estamos montando um programa de ação para os 4 anos, para poder a gente trabalhar efetivamente uma formação bem forte dentro do plano de governo que foi aprovado pela população em 2016 e que vai ser executado agora nesses 4 anos do governo Marco Alexandre. As metas estabelecidas na gestão anterior foram atingidas, pelo menos em sua maioria? Da Secretaria de Administração, sim. E agora nós já estamos executando as metas do segundo mandato do prefeito. Então, nós esperamos que no decorrer desses 4 anos, o que coube a administração apresentar no plano de governo que o prefeito Marcos Alexandre levou para a população, a gente espera cumprir durante esses 4 anos, que é efetivamente o processo de negociação, o equilíbrio fiscal das contas da prefeitura, né, e o cumprimento de todo um diálogo com o servidor de forma respeitosa e equilibrada, para que a gente possa ter avanços no salário do servidor e tenha a garantia de honrar os pagamentos em dias dos servidores e tudo que for negociado com eles. Esse ano,
Nós devemos agora, no primeiro trimestre agora, nós estamos ainda planejando a secretaria, mesmo que tenha um governo em continuidade, nós estamos planejando a secretaria, nós estamos contratando agora para atender a Secretaria de Educação 1.043 servidores de carreira. Diga-se de passagem que, enquanto em alguns lugares do país se demite, você exonera, contrata terceirizados, aqui no Acre nós estamos fazendo um processo inverso, né, diferente do que o próprio governo federal tem montado para esse período que ele está governando. Então, nós estamos contratando os servidores para atender à educação. Vamos esperar o valor real que vai chegar na folha de pagamento, porque até então nós temos uma projeção. Depois que tiver todos efetivados, a gente sabe uma projeção de ano da folha e aí a gente abre o diálogo com o servidor e com os sindicatos para saber qual é a possibilidade de atendimento das reivindicações deles. Em termos percentuais, qual será o impacto na folha com essas contratações? Olha, Unis, nós trabalhamos com orçamento cheio, né? Porque você pode imaginar, a folha de pagamento tem mês que cresce, tem mês que diminui, então nós temos que trabalhar com a execução orçamentária do ano, nos 12 meses e mais o 13º. O ano passado, nós encerramos o ano tendo um investimento no salário dos servidores de 322 milhões. Então, é um valor que deu aí em torno de 44,40 na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse ano, com o crescimento vegetativo que tem da folha e mais o processo que a gente pode negociar e ver se tem como atender, nós devemos chegar aí em torno de 340 milhões aproximadamente. Mas nós temos que trabalhar com muita responsabilidade e muito compromisso para que a gente possa honrar principalmente os salários dos servidores, honrar o crescimento que a folha já tem de promoção, de progressão e o prazo em dias, está pagando em dias, não acontecer como acontecem em outros lugares. Agora nós vamos ter esse ano a implantação da lei do teto, né? É uma lei é uma emenda constitucional, a gente não sabe ainda como que isso vai se dar nos estados e nos municípios, porque isso traz uma desvinculação dos recursos da educação, da saúde, e traz um impacto de crescimento no orçamento, porque o orçamento de um ano só pode crescer em relação ao outro à inflação. Então, tem muitas coisas que esse ano vai acontecer. Então, nós temos que tomar tem que ter muita cautela, muita calma, para que a gente não avance, não dê um passo maior do que é capaz de dar. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e manter o equilíbrio. Eu sempre digo ao prefeito Marcos Alexandre e também à equipe de negociação que a gente conduz e com os sindicatos, que nós temos que ter responsabilidade. Porque nós não podemos se comprometer com alguma coisa que a gente não vai honrar e o salário é digno do servidor. Ele paga a conta dele, ele paga a água, paga a luz, então ele tem que honrar e o que é sagrado você tem que ofertar para o servidor. Conversei aqui com o secretário municipal de Administração e Gestão de Pessoas, professor Cláudio Ezequiel. Foi um prazer, professor. Sucesso, obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Muniz, e sempre que você achar conveniente, estaria aqui ao seu dispor. Certamente o seu trabalho foi reconhecido pelo prefeito, né? Alguns dançaram, né? Muito bem. Depois do intervalo, eu volto com mais uma boa entrevista. Então, continue com a gente. Até já.